Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Muito bom dia, queridos, muito bom dia aos meus amigos, aos companheiros que nos seguem no canal, gratidão a vocês, todos que já se inscreveram no canal, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, tá aí o meu convite para você se inscrever no canal e fazer parte desse trabalho maravilhoso que nós fazemos todas as manhãs. Queridos, nós liberamos uma série sobre o tema urgente espevitados, né? Ou espevitamento. E nós explicamos muito bem o que é espevitamento, o que é um espevitamento. E eu me lembro que na última reflexão eu fiz alusão à igreja de Laodiceia. Falei bastante sobre Laodiceia, o parâmetro Laodiceia, o parâmetro Filadélfia. Bem escrito ali no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. E o Senhor nos deu direção, queridos, para fazer uma nova série. É uma nova série com um tema parecido, mas basicamente uma continuação, só que agora com um adendo, que é o tema dessa série que eu inicio agora com vocês, é urgente, sempre urgente, espevitados para a edificação. Nós entendemos, queridos, na palavra de Deus, que o desejo de Deus é edificação. O desejo de Deus é renovação, restauração, com vistas à edificação. Deus nunca abriu mão da edificação. Então eu quero falar bastante aqui nessa série sobre a edificação. Por que espevitados? Entendemos então que a espevitadeira ela tem um trabalho específico de renovar o fogo, de renovar, amados irmãos, a nossa vida. Porque no passar dos dias a nossa vida vai envelhecendo no que diz respeito à vida com Deus. E nós vamos então ficando um pouquinho cansados, um pouquinho abatidos com os problemas, com as lutas, com os ventos, os vendavais. Então, normalmente começamos a enfraquecer. E o que acontece? Deus colocou à nossa disposição a espevitadeira para realmente nos preparar, nos renovar, restaurando-nos, amados irmãos, realmente o nosso fogo, restaurando-nos a nossa visão, restaurando-nos a nossa claridade, né? Porque quando o fogo apaga a claridade, então escurece. E Jesus diz, não andem no escuro, quem anda no escuro ou anda à noite tropeça. Então é preciso andar de dia para não tropeçar. O que Jesus está dizendo? É preciso ter visão, é preciso enxergar, é preciso saber onde está pisando. Amados, e como nós estamos vivendo o tempo do fim, um tempo de grandes dificuldades, um tempo de grandes lutas, um tempo em que Laodiceia está solapando Filadélfia, um tempo em que, amados irmãos, o sistema cristão, evangélico, está caindo pelas tabelas, infelizmente. Deus está levantando um novo povo, ou no meio desse povo, Deus está levantando um povo com um avivamento diferenciado, um avivamento onde a espevitadeira trabalhou, porque avivamento só acontece se a espevitadeira trabalhar. Quando a espevitadeira trabalha, ela corta aquilo que é humano, ela corta aquilo que é velharia humana, e então começa uma renovação, uma restauração e uma edificação. Eu entendo que avivamento real está ligado com a edificação. Porque avivamento, queridos, nunca foi barulho. Por mais que achávamos que avivamento é aquele barulho, aquele reteté todo, mas na realidade avivamento não é barulho. Avivamento é quando a vida é edificada. É quando a vida, irmãos, se torna um governo em nosso interior. E esse é o propósito do Senhor e é o propósito também do espevitamento. Então, uma vez que nós entendemos que estamos espevitados, agora vem o passo que é o passo muito importante da edificação. No contexto da edificação, tem unificação. No contexto da edificação e unificação, amados irmãos, tem cumplicidade. Em todo esse contexto, acontece organicamente o exercício
do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando a igreja está edificada, existe organicamente um trabalho divino feito pela igreja, um trabalho divino feito na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ela não é uma organização, ela é um organismo vivo, portanto, como corpo, como organismo, ela tem um trabalho a exercer. E esse trabalho, ele é exercido de forma orgânica. Porque quando se fala da igreja, nós não estamos falando em denominação, nós não estamos falando em nomenclatura, nós não estamos falando em organização religiosa cristã, nós estamos falando, irmãos, em um corpo poderoso de Deus, um corpo que tem a vida, um corpo que tem o governo, um corpo que realmente exerce a sua função. Muito bem, Paulo é perito em falar sobre tudo isso. As cartas paulinas, ela tem uma revelação extraordinária sobre a igreja e o seu exercício, o seu serviço. Então, espeditados para a edificação, é o propósito de Deus. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1, fala sobre, aqui diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Puxa, o que Deus está querendo falar aqui através de Paulo à igreja de Éfeso? Deus tem um propósito com essa palavra. O título do capítulo 4 é A Unidade do Corpo de Cristo. Então Paulo diz, como prisioneiro no Senhor. Queridos, eu creio que Paulo não está apenas querendo dizer que ele está preso. Isso é uma realidade. Ele estava preso ao escrever muitas das suas cartas, inclusive essa. Mas eu entendo aqui uma revelação nessas duas palavras, como prisioneiro no Senhor. Ele não está falando prisioneiro do Senhor. Ele está falando prisioneiro no Senhor. Essa palavra, ou essa fala, no Senhor, me remete a uma revelação profunda. O que é preso no Senhor? Eu creio que preso no Senhor significa ser governado pelo Senhor, ser comandado pelo Senhor. Eu creio que preso no Senhor significa fazer parte, literalmente, da visão do Senhor, do propósito do Senhor. Eu creio ser preso no Senhor, uma entrega total. Uma vez que você, irmão, é de Deus, você está preso nele. Você entende isso? Ele é o teu tutor, ele é o seu Senhor, ele é o seu governo, ele quer ser isso da igreja. Então, quando se trata de igreja, na nossa cabeça, já tem que vir o entendimento, igreja é igreja. Se o meu pensamento pensa em igreja, organização evangélica, templo, é uma coisa. Agora, se o meu pensamento pensa em igreja, corpo de Cristo, já é outra coisa. Porque o corpo de Cristo está preso no Senhor. Preste atenção. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo diz que Cristo é o cabeça. Então, se Cristo é o cabeça, ele está totalmente ligado ao corpo. É do cabeça que vem a direção. É a mesma coisa do nosso corpo. Se tirar a nossa cabeça, acabou. O corpo perdeu a direção, perdeu a visão, perdeu a vida, perdeu tudo que é bom. Da mesma forma, a vida da igreja. Como a igreja é o corpo de Cristo, então Cristo é o cabeça desse corpo. Ele é o governo desse corpo. Se tirar esse governo, acabou. Olha como é que é sério, irmãos. E é preciso entender com profundidade as sagradas letras das Escrituras. Eu não posso ler as Escrituras por ler. Eu não posso ler as Escrituras porque eu gosto das Escrituras, porque eu amo as Escrituras, porque eu amo a igreja. Eu preciso ler as Escrituras, amados irmãos, com oração, para o entendimento e revelação na profundidade. Então Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, eu insisto a vocês, eu conclamo a vocês. Ele diz assim, eu estou prisioneiro no Senhor,
O Senhor me governa. E com esse governo do Senhor, nós fazemos um rogo a vocês. Então, na realidade, quando nós lemos aqui o escrito de Paulo, não é o próprio Paulo, mas é o próprio Cristo. É Cristo em Paulo. Paulo é profeta. E ele está liberando Cristo. Ele está liberando a palavra revelada. Por isso ele disse assim: rogo a vocês. Eu rogo-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Irmãos, como nós entendemos isso? Eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quem nos vocacionou é Cristo, o nosso Senhor, digno de glória, de honra, de louvor. Deixa eu pontuar algo para você. Você não foi escolhido pela sua vontade para ser crente cristão, muito menos servo de Deus, obreiro, pregador. Você foi escolhido por Ele. Foi Ele que te escolheu, Ele que te chamou, Ele que te marcou, Ele que te comprou. Então eu rogo que vocês sejam abençoados e que vocês vivam de maneira digna de tal vocação. Como é viver de maneira digna da vocação que recebemos? É entender que nós não nos chamamos a si mesmos. É entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que nós agora estamos com Ele, para Ele, por Ele. E tudo o que fazemos é dele, para ele, por ele. Temos que entender isso no Espírito. E eu te convido a entender e te convido a ficar comigo em toda essa série, para ganhar mais realidade acerca daquilo que Deus está falando. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Muito obrigado pelos meus irmãos, queridos e amados, que me acompanham neste canal. Fica com eles e sustenta cada um em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.